Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe. Estamos aqui de volta no nosso terceiro bloco do programa de hoje, tuberculose, cuidados clínicos com a pessoa doente. O entrevistado de hoje à tarde é o Dr. Romulo Augusto, que é um médico que está aqui tirando nossas dúvidas e conversando um pouquinho conosco. Gostaria de agradecer a participação do Colégio Marta dos Martins e também da Lan House TJ Games, que está nos acompanhando lá de Irajá. Podem ficar à vontade para enviar a sua pergunta, tirar alguma dúvida através do MSN sobre tuberculose. Se você tiver algum questionamento individual, pode nos mandar, que o Dr. Romulo vai aqui responder a nossa pergunta. E também concorra a prêmios. Na tarde de hoje, responda a pergunta: qual a forma de transmissão da tuberculose pulmonar? Você pode responder essa pergunta através do MSN juventude@agir.com.br ou então através do site www.agir.com.br. Você responde essa pergunta, você dá uma pesquisada aí no Google, dá um jeitinho de saber qual a forma de contagem da tuberculose pulmonar. No final do programa, todo mundo vai responder essa pergunta e sortear o prêmio de hoje, que é a revista do Ministério da Saúde, que tem muitos temas ali interessantes e tal, para tirar as dúvidas da população. Bem, para os nossos ouvintes, a nossa rádio também funciona através de web TV. Então, você entrando no site www.agir.com.br, no canto direito da tela, você vê um linkzinho lá com imagem e você pode clicar e acompanhar ao vivo aqui o nosso programa através da televisão que está sendo gravado, ou então através do blog do nosso programa, que tem todos os nossos programas catalogados. Então, se você quiser ver os programas anteriores e participar, pode ficar à vontade. Bem, a gente tem aqui uma pergunta de um ouvinte. A Karine, do centro da cidade, pergunta: qual é a faixa etária em que as pessoas mais se contaminam com tuberculose? E aqui eu pergunto do Dr. Romulo. Karine, do centro da cidade. A faixa etária, qualquer pessoa, se tiver problemas de imunodeficiência, se tiver alguma complicação do sistema imunológico, fica mais fácil de ela se contaminar com a tuberculose. Mas, eu vou repetir, como eu já tinha falado, a faixa etária que é mais acometida é a faixa etária das pessoas que estão fazendo na parte economicamente ativa da população. Entre 15 e 54 anos seriam as pessoas mais acometidas. Olá, muito obrigada. E gostaria de mandar aqui um alô para a escola Joaquim Nogueira, que está aqui online acompanhando o nosso programa. Também mandar um alô para a escola Marta dos Martins e para a Lan House TJ Games, que está ajudando com a nossa audiência. Mais uma vez, se você quiser acompanhar o nosso programa pela Web TV, basta você clicar no site, no canto direito da tela, tem um linkzinho que dá para você ter acesso às nossas imagens aqui da rádio. Então, tanto você acompanha pelo áudio, como também pela imagem. A gente está hoje aqui conversando com o Dr. Romulo Augusto com o tema tuberculose, cuidados clínicos com a pessoa doente. Participe do nosso programa respondendo a pergunta âncora: qual é a forma de contágio da tuberculose pulmonar? E respondendo essa pergunta, você está concorrendo ao prêmio da tarde de hoje, que é essa revista do Ministério da Saúde. Então, pode ficar à vontade para participar. E também, se quiser tirar alguma dúvida e enviar sua pergunta, pode enviar também, que o Dr. Romulo vai estar aqui respondendo os questionamentos. Bem, voltando a conversar aqui com o Dr. Romulo sobre o tema tuberculose, eu gostaria de saber como é feito o diagnóstico e como acontece o tratamento, se tem cura, como é feito o processo de tuberculose. Bom, o diagnóstico, para se confirmar laboratorialmente o diagnóstico de tuberculose, é preciso que seja feito um exame que chama um exame de descargo. Nesse exame de descargo vai ser detectado se existe ou não o bacilo da tuberculose naquele descargo. Também a quantidade que tem, né?
e é quantificado em cruzes. Mas assim, a clínica de tuberculose também é super importante. Então, se a pessoa tem tosse há mais de 3 semanas, se tem expectoração, tem cansaço, tem falta de ar, vem perdendo peso, está tendo febre, pouca vontade de querer se alimentar. Então, assim, o quadro clínico da pessoa também vai nos dar muitas informações a respeito desse diagnóstico. Mas o diagnóstico, para ser firmado, ele vai ser feito através do exame de escala. O exame de raio-x do tórax, muita gente acha que vai dar o diagnóstico de tuberculose. O raio-x de tórax ele vai nos dar indícios sobre como é que anda o pulmão daquela pessoa. Se tem alguma lesão atual ou não. Mas o diagnóstico mesmo vai ser firmado com o exame do escala. Ok? E sim, com relação ao tratamento, o tratamento de tuberculose, especialmente da forma pulmonar, dura cerca de 6 meses. Esse tratamento é importante que seja feito do início ao fim, a pessoa tomando a medicação corretamente, no horário certo, tomando todo dia. Tem cura, é uma doença totalmente curável. Então, se a pessoa toma a medicação, se não tiver nenhuma complicação, ela fica curada. Então, realmente sem tuberculose mesmo. Olá, muito obrigada. E gostaria de mandar aqui um alô para os alunos Sara Késia, o Alisson Pires, a Deise Daiane, Daniele, Dani, o Estevam, o Joab e a Keitiane, que são alunos do 3º ano lá da Escola Joaquim Nogueira, que estão nos acompanhando. Mandar um alô também para a Escola Marta dos Martins e para a Lan House TJ Games, que está participando do nosso programa. Então, respondendo a pergunta na folha de hoje, qual a forma de transição na tuberculose pulmonar? Participe e concorra a prêmios através do MSN, juventude.agir.com.br ou através do site www.juventude.agir.com.br. Bem, a gente está hoje entrevistando o Dr. Romulo e tem aqui uma pergunta de um ouvinte que pergunta lá no Joaquim Nogueira. Qual é a forma de cuidar do paciente com tuberculose? O cuidado do paciente com tuberculose deve ser diferenciado? Eu acho que o cuidar de cada pessoa deve ser diferenciado. Então, cada cuidado deve ser individualizado. Mas o tratamento de uma pessoa com tuberculose também vai ser individualizado, mas por conta do estigma, das questões da transmissão mesmo, os profissionais de saúde têm que ficar mais atentos, têm que ficar mais de olho, eu diria, né? Então, a agente de saúde passar na casa da pessoa, saber se está tudo bem, se tem mais alguém na casa com sintomas respiratórios, com tosse, está tendo cansaço. Então, assim, o cuidado, ele é individualizado e é diferenciado para cada pessoa. Não vai ser diferente do paciente com tuberculose. Então, assim, eu não gosto muito de dizer que você vai diferenciar no tratamento. Você vai tratar a pessoa, você vai dar melhor de si para que aquela pessoa melhore, para que você consiga ter sucesso no que você pretende, né? A cura daquela pessoa. Então, eu acredito que